noite, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 29/5, começamos nossa aula de número 7, aula de análise sensorial. Então, vamos em frente, nós temos mais 2 aulas. No final dessa aula, eu vou explicar como será a formativa de vocês. Nós teremos apenas uma formativa nesse bimestre, tá? Mas é algo fácil e acessível para todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teste descritivo, né? Então, o teste descritivo, como o nome diz, ele descreve e avalia a intensidade dos atributos dos alimentos. Então, vamos relembrar. O que são atributos? O gosto, o aroma, a textura, tá? Então, esse teste, ele descreve o quanto o alimento é salgado, o quanto o alimento é doce, na perspectiva do avaliador, né? Do seu provador, tá? Para isso, os provadores precisam ser treinados, ok? E quais são os tipos de testes que a gente realiza, né, a divisão desse teste descritivo? Ele pode ser a avaliação de atributos do produto ou uma análise descritiva do produto, tá? Vou explicar as duas divisões deste teste descritivo. Para realizar a avaliação de atributos, a gente precisa ter uma escala, tá? Porque nessa escala a gente vai marcar a intensidade de um ou mais atributos, então eu vou mostrar a escala para vocês. Essa escala, ela pode ser não estruturada. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma escala, né, um teste de escala de categoria. Já aqui a gente tem uma não estruturada, que é a avaliação de um ou mais atributos com uma escala não estruturada. Eu vou mostrar a figura para vocês também. E a gente tem o teste de escala de proporção ou estimativa de grandeza. Ela é muito utilizada para avaliar comparações de atributo entre 2 ou mais atributos. Então, às vezes, a gente tem um alimento que ele é ao mesmo tempo ácido, mas ele também é doce. Então, a gente vai avaliar esses 2 atributos no mesmo alimento, tá? Aí a gente tem a análise descritiva. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa é uma descrição do produto, né? Igual pesquisa. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando a gente fala de que é qualitativa, você vai descrever a pesquisa. Quando é quantitativa, a gente tem o quê? A gente tem gráficos, a gente tem números, tá? Então, aqui nesse caso do quantitativo, é a intensidade de cada característica. Então, quando marca na escala, nós vamos ter que medir essa escala para isso virar números, tá? Eu vou mostrar para vocês as escalas daqui a pouquinho, tá? O que a gente pode avaliar no aspecto qualitativo? A gente pode avaliar a aparência, o aroma, o sabor e a textura. Por exemplo, a aparência, a cor, o tamanho, a forma, a textura visual, a interação entre as partículas, tá? Então, isso a gente consegue visualizar, tá bom? O aroma são as sensações olfativas, né? Por exemplo, a menta, o vinagre, através das sensações nasais. O sabor, sensações olfativas e sensações de gosto. Tudo junto. Lembra que a gente falou que o sabor é o olfato mais o gosto, né? Então é junto. E as sensações bucais de uma forma geral. E a textura oral, que são as propriedades mecânicas, a dureza, a fraturabilidade, a forma, a orientação que, né, esse alimento, né, possui, ou também a presença de gordura, que isso dá uma textura diferente na boca. Querem um exemplo? Quando a gente tem uma gordura trans no alimento, isso traz uma propriedade diferente na textura oral, porque ela derrete na boca, tá? E depois, e o quantitativo, né? Então, o quantitativo aqui a gente vai entrar nas escalas, tá? Porque o provador ele vai avaliar
o grau de intensidade com que cada atributo está presente no alimento. Então, ele precisa ser treinado para ele usar a escala, e os métodos descritivos, eles classificam-se em escalas, perfil de sabor, perfil de textura, teste ADQ, tempo e intensidade e teste de amostra única. Hoje, na aula 7, a gente vai ver as escalas e o perfil de sabor, tá, gente? Então, vamos lá. O teste de escala, ele avalia a intensidade de um ou mais atributos. Como que a gente aplica? Tamanho e direção entre as diferentes amostras. Então, olha só. Aqui, gente, essa escala, ela tem que vir até aqui, tá? Ó, todinha. Depois, se vocês imprimirem a aula, que eu vou deixar no Moodle também, vocês só arrumem aí, tá? Porque eu não consegui desenhar aqui. E também no Paint eu também não consegui, porque ficava cada um de um tamanho. Então, olha só. Essa é uma escala verbal estruturada. Por que ela é estruturada? Porque ela tem a estrutura toda demarcada. Por que é verbal? Por causa dos nomes que vem aqui embaixo. Ausente, levemente, moderadamente, muito e extremamente. Então, essa é uma escala verbal estruturada. Já aqui é uma escala nominal estruturada. Então, ela tem a estrutura, só que o que a gente usa são nomes. Nenhum, fraco, moderado, forte, muito forte. E aqui a gente também tem uma escala estruturada, só que ela é numérica. Então, ela tem números, tá, gente? Vamos em frente. E a não estruturada, que só tem as extremidades, muito fraco e muito intenso. Quanto mais, né, a escala mostrar para mim, mais fácil é marcar. Essa aqui já são para treinadores provadores mais treinados, tá? E o perfil de sabor? O perfil de sabor, a gente avalia aroma e sabor, usado em desenvolvimento de novos produtos. Olha a dica de usar esse perfil de sabor para desenhar a escala de vocês do novo produto. Equipe, 5 a 8 provadores selecionados e treinados. Aqui a gente tem um exemplo de uma análise descritiva de um refrigerante de limão. Então, quando é descritivo, olha só, qual é o impacto do aroma e os fatores perceptíveis? Aí o provador vai lá e escreve assim. O primeiro impacto predomina o aroma casca do limão, característica de siciliano com leve notas de laranja, que resulta um aroma adocicado posterior. Isso quem escreveu foi o provador, treinado, tá? Ordens de sensação. Primeiro o provador sentiu o quê? Primeiro ele sentiu frescor, depois ele sentiu um gosto de doce acentuado. Depois ele sentiu um borbulhamento agradável e por último ele sentiu o gosto ácido, mascarado inicialmente pelo gosto muito doce desse refrigerante. Sabor residual. Existe um sabor residual? Aí ele vai lá e escreve. Nota anestesiante, gosto levemente amargo com o doce predominando, leve sensação de adstringência. Então vocês podem observar que tudo que ele escreve aqui é porque ele já é treinado, ele sabe o que é sentir cada atributo desse. E a impressão global. Refrigerante com sabor de limão típico, harmônico, bem equilibrado. Apenas o doce está destoando no equilíbrio, mas está agradável. Qual que são as críticas para esse método? A equipe é muito pequena de provadores, você precisa de um treinamento muito longo e os provadores com personalidade forte podem influenciar demasiadamente. Então, a gente, tem que tomar cuidado com esse tipo de teste. E ele não se aplica à análise estatística, então é um teste qualitativo, ok? Bem, gente, e aí a gente tem, a nossa formativa. A nossa formativa vai ser da seguinte forma. Vocês vão utilizarem o grupo que vocês têm do novo produto de bromatologia. Vocês vão montar uma escala para avaliação desse produto.
Não pode ser a escala hedônica, porque a outra formativa já foi escala hedônica. O trabalho ele deve conter capa, descrição do produto, a receita, tá? A escala, a capa, eu acho que eu falei escala aqui, a capa, tá, pessoal? A descrição do produto, a receita, a escala tem que ser completa, então você tem que colocar lá assim, nome, data, aí você vai escrever, prove o alimento abaixo e descreva-o, prove o alimento abaixo e marque a alternativa, vai depender do teste que você vai aplicar, né? Vocês podem depois, né, me perguntar, a gente pode fazer um zoom com cada grupo para a gente delimitar esse teste, sem problema nenhum, tá? E a entrega é só dia 10, por quê? Porque eu quero dar a próxima aula que também vai falar de outros tipos de teste, tá bom? Combinado?